Iniciamos hoje a rúbrica Conversas com Deus. Vamos falar com os homens que decidiram dedicar a sua vida e o seu amor à figura de Deus. António Coelho, vigário-geral da Diocese de Porto, é hoje o nosso primeiro convidado. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Sr. Padre. É um prazer. Para começarmos, gostava que me falasse um pouco sobre si e também que me contasse um pouco sobre a sua história de vida. Eu nasci em Sanfinhos, Santa Maria da Feira. Depois, aos 10 anos, após a escola primária, fui para o Seminário de Bom Pastor. O meu curso foi um dos que inaugurou aquela estrutura de formação de novos padres. Passei também pelo Seminário de Vilares e, finalmente, no Seminário Maior do Porto. Fui ordenado em 1983, ordenado presbítero da Igreja do Porto, pelo Sr. Dom Júlio, que na próxima semana celebramos o centenário do seu nascimento. Muito bem. Durante 6 anos fui secretário episcopal, vivi na Casa Episcopal. Nesse tempo também fui capelão militar na Serra do Pilar, na altura o RASP, capelão do Hospital Militar do Porto e também dos departamentos da Judiciária, dos Serviços Administrativos, do DRM, que estavam situados na altura na Avenida de França. Após esse tempo, esses 6 anos, vivi 6 anos no Seminário Maior, onde fui diretor espiritual e 12 anos após a ordenação vim parar aqui a Grijó, onde sou pároco. Muito bem. Por que é que decidiu ser padre? Há muitos anos. Foi à volta dos 4 anos que comecei a dizer à minha mãe que gostaria de ser padre. E, naturalmente, fui para o seminário e fui confirmando essa vontade e essa decisão de servir a Igreja como sacerdote. Se não tivesse sido padre, gostava de ter sido outra coisa? Sim, a minha tendência era mais para a parte das ciências e a minha vida seria dedicada a essa área da botânica, da zoologia, como ainda agora tenho, continuo a ter interesses nessa área. Todos temos uma curiosidade. Todos os padres que nós conhecemos são homens. Não pode haver mulheres neste ramo? Ordenadas presbíteras ou com o sacerdócio, para já não. Portanto, não há essa possibilidade. Não sabemos o futuro, mas, enfim, poderá isso acontecer, não sabemos quando. Mas concorda com isso? Sim, concordo. Não tenho dúvidas que, para já, é bom que assim seja. Mas, com o tempo, é necessário encontrar outros modos de presidência das comunidades cristãs. Porque, efetivamente, nós não temos muitos sacerdotes e temos que chegar a uma forma nova de presidência das comunidades cristãs. Muito bem. Acha que é mais fácil ser padre hoje em dia ou era mais fácil há 50 anos atrás? A sua opinião? As dificuldades são de todos os tempos e, portanto, eu não sei se... o tempo é diferente, as dificuldades algumas são idênticas, outras são novas, mas não sei dizer porque cada tempo tem as suas dificuldades e nós temos que procurar dar resposta àquilo que vai acontecendo. Há pouco disse que são novas realidades. O que é que tem a dizer sobre estas novas realidades, este novo modo de vida? São positivas? Eu penso que cada tempo tem aspectos muito positivos e nós temos que ir dando resposta tanto às dificuldades como aproveitar também as possibilidades que temos de
da presidência das comunidades e do anúncio do Evangelho. Claro. Porquê é que acha que há menos padres? Porque há essa decadência? Sabe-me dizer alguma razão? A questão é esta, este serviço não é fácil, tem muitas exigências, os tempos são diferentes, se calhar as exigências são maiores e é necessária uma atitude de muita entrega, de muita doação, e a dificuldade que nós temos na Igreja Católica é muito semelhante à das outras igrejas, onde o celibato não é uma disciplina, digamos, obrigatória. Portanto, é mesmo este serviço, esta entrega à comunidade que constitui nos nossos dias uma dificuldade maior. Para além disso, o que acontecia em tempos passados, os sacerdotes não têm o mesmo reconhecimento que tinham no passado, não é? Exatamente. Mas é uma vida bonita e bela e que é realizadora pela sua entrega, pela entrega que é necessário ter às pessoas, às comunidades e o dar solução aos problemas que são problemas da nossa sociedade, do nosso tempo e, portanto, isso é muito positivo. Acha que há alguma forma de reverter esse processo? De chamar mais pessoas para a Igreja, por exemplo? O que é necessário em relação à vocação sacerdotal é necessário dá-la a conhecer, fazer ou destacar os aspectos positivos desta e a realização que possibilita ser padre. Por outro lado, em relação às comunidades, nós estamos a passar uma fase muito difícil da pandemia, Exatamente. em que muita gente não participa na vida da comunidade por medo, por receio. Nós, neste momento, temos aqui em Grijó algumas pessoas infectadas, muito recolhidas, e algumas não estão infectadas, mas têm muito medo, e, portanto, esse medo inibe-as de vir participar nas celebrações, não é? Claro. Agora, nós temos que cumprir a nossa missão com fidelidade, ajudar as pessoas a viverem com esperança e a ultrapassarem esta dificuldade, que há de ser ultrapassada, não é? Não, Esperemos. não, vai ser ultrapassada, seguramente. Já que falou na pandemia, o que é que a Igreja fez neste tempo da pandemia para ajudar as comunidades? Não, posso falar é do que nós fazemos Sim. ou fizemos aqui. As igrejas foram fechadas, a igreja esteve fechada, nós procuramos que não ficassem totalmente distantes da comunidade e procuramos, através do Facebook, celebrar para as pessoas, e foram muitos aqueles que participaram nas celebrações. Eu celebrei todos os dias com 2 ou 3 pessoas, aquelas que podiam entrar, e ao domingo celebrei sempre e transmitimos sempre a celebração pelo Facebook. Depois, em relação à catequese, que é uma dificuldade muito grande, a catequese continua a funcionar de forma digital e quando foi possível congregamos as pessoas aqui, as crianças, os adolescentes e os jovens. Portanto, demos continuidade ao serviço pastoral. Uma dificuldade muito grande foi a visita aos doentes, que é algo que é muito importante. Ainda recentemente, antes do Natal, tive que o fazer também, e uma vez mais, através dos meios digitais, mas procurei visitar, entre aspas, através do telefone, especialmente através do telefone, essas pessoas que são muitas, que estão acamadas e que precisavam de palavras de esperança, de ânimo, de força. Muito bem. Sr. Padre, se pudesse explicar a uma criança quem era Deus, como é que o fazia? Ora bem, nós na Igreja, certamente é católica, não sei se é ou não, Sou sim, senhor. há uma oração que nós dizemos e devemos dizer todos os dias, que é o Pai Nosso. Aquilo que nós
inicialmente dizemos aos mais pequenos, Sim. e os pais já o deviam ter feito antes de chegarem aqui à catequese, é que Deus é um Pai bom. E depois, à volta disso, explicar aquilo que a Sagrada Escritura nos deixa perceber sobre Deus, não é? Aos poucos, devagarinho, Claramente. e à medida que eles vão crescendo, vamos amplificando esse conteúdo. Qual seria o conceito de felicidade pelos olhos de um padre? Mas felicidade O de conceito quem? de felicidade. O conceito. Sim. O conceito de felicidade é muito abstrato, não é? Mas depois concretiza-se, podemos estar a falar, por exemplo, da vida conjugal ou para o padre, não sei qual é o que... É pelos olhos O que de é um que- padre. As pessoas são felizes quando se sentem bem, quando têm boa relação com os outros, quando especialmente têm capacidade para servir os outros, isto é, para se colocar ao serviço dos outros e entregar ou pôr à disposição a riqueza que cada um tem. Isso é que dá mais felicidade. Há mais felicidade em dar do que em receber e, portanto, é muito evangélico, Jesus ensinou-nos isso. Quanto mais nós dermos aos outros, mais felizes seremos. E, portanto, creio que a felicidade está muito aí. É a doação que acontece na família, é a doação que acontece na vida religiosa ou então na vida sacerdotal. Quanto mais o padre se entrega e se dá às comunidades, às pessoas, quando as ajuda a viver, então encontra aí a grande felicidade. Muito bem. Esta é a última pergunta, que é uma pergunta bastante comum entre as pessoas. Qual é realmente o sentido da vida? Eu sei que é uma pergunta difícil. A vida tem sentido quando se dá, quando se entrega, não é? Se vivermos fechados sobre nós próprios, nós tornamos-nos os mais infelizes do mundo. A vida tem sentido quando é dada aos outros, quando é proporcionada aos outros, quando nós ajudamos a viver de uma forma diferente, com esperança, com alegria, com entusiasmo. A vida tem sentido assim, quando é dada. E o sentido está aí, acho eu. Mas às vezes as pessoas perguntam, para quê? Depois chegamos ao fim Ora bem, tal. neste tempo de pandemia, o número de celebrações de Ezequias foi muito, muito maior. Ok. Quase que, não duplicou, mas quase que duplicou. E perguntávamos, muitas vezes, que sentido tem isto, que sentido tem a vida. Numa perspectiva cristã, católica, não é? Sim. A morte não é o fim, mas é o princípio. É o princípio de uma vida nova, na presença e na comunhão com Deus e com os outros. Há um texto do profeta Isaías que fala de um grande banquete, com manjares suculentos, com vinhos bons. A vida tem sentido por isso mesmo, porque nós encaminhamos-nos para esta plenitude em Deus. E por isso o que fazemos aqui vai determinar esse futuro na comunhão com Deus. Portanto, faz todo sentido que não esqueçamos o projeto de Deus para nós, que não é um projeto de finalização desta caminhada terrena, mas é a abertura a essa novidade em Deus. É uma questão de fé É uma questão de e de fé. confiança, não é? E quem tem fé e confiança vive melhor e vive mais feliz e faz mais felizes os outros. Isso é que é importante. Aliás, nós reparamos na celebração das Ezequias, quando se junta muita gente, isso significa que a pessoa passou o tempo nessa doação e nessa entrega, não é? Não podemos esquecer isso. Quando as pessoas vivem de uma forma muito individualista, a pensar apenas em si próprios, não têm ninguém à sua volta, Claramente. afastam todos. Aqueles que juntam são aqueles que se entregam, que se amam, que dão a vida. Exatamente. E há pessoas que ao longo da vida ganham, perdem a fé muito rapidamente também. Sim, a fé é um dom de Deus, é preciso Exatamente. criar disponibilidade para o receber, não é? Não é uma coisa que se possa comprar, Exatamente. é uma coisa que se acolhe. Exatamente. Muito bem, Sr. Padre.
Agora, para terminarmos esta entrevista, tenho um pequeno jogo para si, com apenas 3 perguntas. Cada pergunta tem sempre 2 opções. O Sr. Padre vai escolher uma opção e justifica. Está bem? Qual é a questão, então? Então, a primeira. Preferia conhecer o futuro ou mudar o passado? Isso são perguntas difíceis, pois é. Conhecer o futuro ou mudar o passado? Qual escolheria? O passado não é mutável, quer dizer, não... Se fosse possível, hipoteticamente. Não, eu acho que o importante é construir o presente, nem uma coisa nem outra. Não, nem uma coisa nem outra. É construir o presente e construir bem, não é? Com princípios, com valores que nos aproximem uns dos outros. Muito bem. Vamos à próxima. Hipoteticamente, preferia jantar com Maria Madalena ou com Judas? Você que não ia achar graça. Não, e eu acho que preferia jantar com os dois, porque foi o que aconteceu, provavelmente, na última ceia, não é? Temos Judas e a Maria Madalena devia estar lá por perto, portanto, mais importante era participar num jantar com os dois. Muito bem. A última. Preferia ler a mente das pessoas ou ser eterno? Não, ser eterno nós somos, porque fomos criados por Deus, que é eterno, e portanto eu acho que nem preciso de fazer essa opção. E ler a mente das pessoas, não sei o que é que pretende com isso, mas eu acho que nós muitas vezes lemos a mente das pessoas. Quem tem se não quisermos. Quem tem um olhar atento consegue perceber aquilo que as pessoas são e, embora haja sempre surpresas, não é? Na vida nós às vezes ficamos surpreendidos, claro, até com nós próprios, não é? Até verdade, com nós próprios e, portanto, connosco mesmo ficamos surpreendidos. Por isso, eu nem uma coisa nem outra, quer dizer, eu quero paz e sossego e fazer com que a vida ganhe sentido por esta entrega, por esta doação. Muito bem. Sr. Padre, muito obrigada por esta entrevista. Não, Espero que tenha gostado. Não, gostei.